Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, o ensinamento do budismo ele diz respeito à mente, diz respeito a cultivar a mente, a purificar a mente, melhorar a mente e eventualmente libertar a mente do samsara. Mas como ele é algo que existe para o benefício das pessoas não iluminadas, né? Então ele tem que ser apresentado de forma compreensível às pessoas não iluminadas, né? Então ele tem que ser apresentado de maneira em termos de conceitos, em termos de explicações, em termos de rituais, em termos de práticas, de regras de conduta, de tradições, de folclore, de gestos, educação, etiqueta de comportamento, crenças, histórias, né? Todas atividades ou criações, né? Que não são iluminadas, são coisas condicionadas, são criações da mente não iluminada. Não é apresentado em termos de realidade última, né? Porque a própria criação de conceitos, criação de linguagem já é uma forma de bloquear essa realidade última. Mas então você apresenta uma série de cria, né, uma série de conceitos, de ideias, de regras, de tradições, de forma que sirva de apoio para as pessoas que querem alcançar essa libertação, né? Ou no mínimo alcançar saúde mental, né? Voltar em estado de sanidade, digamos assim. Mas é sempre um jogo de equilíbrio, né? Você conseguir resguardar esses apoios sem que eles virem um fim em si mesmo, né? Sem que as pessoas fiquem obcecadas pelo aquilo que era apenas um apoio e aquilo no final vira um fim em si mesmo, né? Como se fosse as pessoas perdem visão do que estava sendo feito, né? É que nem aquela história, né? Você aponta para a lua e o cara, em vez de olhar para a lua, olha para o dedo, né? E fica ali obcecado quando ele fala, ali está a verdade. Aí o cara acha que o dedo é a verdade. Não é o dedo que é a verdade, é a lua que estava sendo apontada ali que é a verdade, né? Então é sempre muito traiçoeiro isso, né? Porque não dá para você... Sabe, a pessoa só tem... A pessoa que não conseguiu ainda alcançar esse progresso ou essa libertação, ele não tem visão disso. Ela não tem visão disso. O que ela sabe são esses conceitos, são essas regras de conduta, são essas tradições, esses textos, essas escrituras, né? Que eu entendo como Dharma é isso. Então, isso é o Dharma. Só quando a pessoa, né, tem algum progresso, algum conseguiu, né, andar um pouco mais para frente com esse assunto, né? Ela tem uma visão, né, de que há algo mais além disso. Na verdade, tudo isso é apenas um receptáculo, né? Dentro desse receptáculo existe o de fato, o que a gente quer, né? Que nem o Ajahn Chah fala, né? Que nem o coco, né? Você vai no mercado, você compra o coco, mas você não come a casca do coco, né? Você come só a polpa da fruta, né? Mas a casca é útil, é necessária, é assim que você recebe o coco, né? Por causa da casca, você consegue transportar aquilo até a sua casa com higiene, né, e segurança.
E chegando em casa, você abre ele e come. Mas algumas pessoas acabam comendo a casca do coco. As pessoas, tem muita gente que faz isso. Acaba fazendo isso. Então, é uma coisa assim que você não pode simplesmente criticar essas pessoas, porque muitas vezes acontece isso porque elas estão tentando acertar. Elas têm um desejo sincero de acertar. Só que aquele negócio, né? Que nem aquele símile do elefante, né? Se o cara é cego, você botar um monte de cego para descrever um elefante, o cego vai escrever só aquilo que ele consegue acessar ali, né? Então o cara que pega a tromba vai achar que o elefante é uma mangueira. O cara que pega a perna vai achar que o elefante é uma árvore, é um tronco de uma árvore. Então, por mais que eles tenham um desejo sincero, né, de descrever de maneira verídica, né, mas eles têm a visão parcial do assunto. E eles não são piores do que as pessoas que nem têm interesse em fazer uma descrição verídica. Né? Então, por isso que eu digo que você não pode simplesmente desprezar essas pessoas e falar, vocês não servem, vocês não são bons o suficientes. Porque eles ainda são melhores do que as pessoas que nem têm interesse, né? A pessoa só faz o que acha que é correto e que se dane todo mundo, nem tem interesse em tentar entender o que seria a forma correta do Dharma, o que seria apropriado, o que não é apropriado. Essas pessoas elas fazem um esforço para entender e têm um entendimento talvez um pouco distorcido, mas pelo menos elas têm boa intenção, sabe? Elas têm sinceridade, elas têm boa intenção em tentar entender, né? E preservar o Dharma. Ainda assim, elas são melhores do que as pessoas que só vão de acordo com a própria vaidade delas, a própria minha opinião é o que vale, o resto do mundo que se dane. E aí as pessoas inventam suas próprias tradições budistas. Parece ridículo, mas aqui no Brasil, uns anos atrás, tinha um cara que ele se declarou fundador do budismo Theravada brasileiro. Ele falou, não, sou eu sou o patriarca do budismo Theravada brasileiro. Eu até brincava, é o fundador ou é o afundador? Eu acho que ele é o afundador, ele veio para afundar o budismo Theravada brasileiro. A pessoa decide sozinha, sabe? Não, eu acho que está apropriado, eu sou o fundador do budismo Theravada brasileiro. Essas coisas acontecem, né? Então, quando tem uma pessoa assim que é muito apegada a regras, muito apegada a minúcias literárias, de técnicas, ainda assim, por mais que elas sejam meio chatas, né, e um pouco difícil de lidar, né, e você tem que ter essa ciência, né, bom, essa pessoa não é de fato sábia, né? Você tem que saber botar um limite também, não deixar essas pessoas sobrepujarem a verdade do Dharma, né? Mas ainda assim você tem que ter um pouco de respeito por elas, porque no mínimo elas são sinceras, elas têm um real interesse, sabe? Então, mas você tem que também saber se proteger delas, porque é muito comum nesse tipo de situação a pessoa fica bem agressiva, né? Ela tem certeza, não, isso é o correto. Por quê? Porque está escrito aqui. E aquilo dá um falso senso de certeza que faz com que a pessoa fique bastante arrogante e agressiva. Então, você tem que também saber botar limites, né? E não só sair porque a pessoa, esse tipo de gente manda você fazer e você vai ter que fazer o que ela diz. Se você não dizer não para ela, ela vai empurrando para cima, sabe? Então é uma coisa, tem que estar ciente que existe, né? E saber se proteger dessas coisas. Com educação, com respeito, né? Tendo fé em boas qualidades da mente, né? E nem quando a gente ensina para as pessoas, né? Então você vai lidar consigo mesmo, né? Você vai trabalhar com a sua própria mente. O primeiro princípio a ter em mãos, né? É essa confiança nas boas qualidades da mente. Não cair, não tentar vencer as más qualidades utilizando outras más qualidades, né? Então a pessoa tem muito preguiçosa e usa raiva e ódio para tentar destruir aquela preguiça. Ou medo ou culpa, sabe? A pessoa tem mau comportamento e usa vergonha e culpa para tentar controlar o seu comportamento. Né? Esse tipo de coisa você resolve um problema, mas cria outro, né? Você fica só andando em círculos, né? Então tem que ter fé em boas qualidades na mente, tem que ter confiança de que boas qualidades funcionam.
Então, da mesma forma, né, quando você vai lidar com uma situação como essa, tem também que ter essa confiança. Não, eu vou lidar com essa pessoa, mas eu não vou cair no mesmo ciclo, né, de rancor, de ódio, de vaidade. Eu estou certo, você está errado. Você tem que fazer o que eu digo, não o contrário, e assim por diante. Né? Você tem que lidar com isso usando boas qualidades da mente, usando a sabedoria, inteligência, bem-querer, etc. Renúncia. Né? O importante é resolver a situação. Né? O importante não é eu vencer e essa pessoa perder. O importante é que haja bem, né? Que haja bondade, que haja espaço para o Dharma, que haja bondade, que haja espaço para as boas qualidades da mente darem frutos. Criar um ambiente em que as boas qualidades florescem e as más qualidades definham. Isso que é quando entrando numa interação como essa, né? Isso aqui é um bom objetivo. Isso estou falando sobre o Dharma, né? Mas isso você podem também aplicar a qualquer instância, né, da vida, né? Que vocês tenham situações de conflito, pessoas com diferentes opiniões, diferentes atitudes, né? Você também pode aplicar esse mesmo princípio, né? Né? Por exemplo, quando eu olho assim o governo, as sociedades, né? E o que as pessoas acham que vai resolver o problema da sociedade, eu nunca... É por isso que eu não voto. Né? Eu não voto por causa disso. Vai ser perda de tempo. As pessoas... ninguém aqui tem visão de qual é o problema. Nenhuma dessas soluções vai solucionar problema algum. Vocês vão ficar andando em círculos. Né? Nada do que vocês fizerem vai resolver. Né? Você vai apenas empurrar o problema mais para frente e vai dar um outro problema. Aí quando dá esse outro problema, vem um outro grupo de pessoas falando, tá vendo? Deu esse problema, vote em mim. Fala, ok, votamos em você, resolve o problema. Aí resolve os problemas e cria um outro problema. Aí vai primeiro grupo falou, tá vendo? Nós estávamos certo, vote em mim. Você fica votando um, votando no outro. E fica andando em círculos, feito um monte de bocó. E nesse meio tempo, a vida vai passando. Então, na verdade, né, se fosse para ter esperança de que algo realmente iria dar certo, né? Seria isso, né? Você tem a preocupação de criar um ambiente em que as pessoas boas se sentem confortáveis, se sentem como é que diria isso em português? Se sentem confiantes naquilo que elas fazem, sabe? As pessoas de bem, as pessoas inteligentes se sentem confortáveis, as pessoas ruins, as pessoas desonestas tenham vergonha, tenham medo, estejam acanhadas. Na sociedade, em geral, é o contrário. Né? As pessoas desonestas, as pessoas sem vergonha, as pessoas egoístas, elas se sentem totalmente confortáveis. Elas se sentem totalmente em casa, tranquilas. As pessoas honestas que se sentem acanhadas, sentem medo, sentem vergonha de falar, sentem medo de fazer o que é correto e serem repreendidas e assim por diante. Então não é uma questão de criar uma regra aqui, criar uma regra ali, é uma questão de enxergar qual é, né, o que é uma boa pessoa e o que é uma má pessoa. Então criar um ambiente em que as boas pessoas florescem e as más pessoas definham. Né? Mas tudo bem, esse é um outro assunto. Voltando à questão do Dharma, né? Então, por isso que é da importância, né, de professores, né, de pessoas que tenham mais experiências, pessoas que tenham mais visão. Né? Eles complementam tudo isso. Né? Também isso tem muito a ver com mídia. Né? Se você, por exemplo, isso, eu acho que hoje em dia é mais fácil de entender isso, né? Com essa criação da rede social. Você vê qual é o tipo de pessoa que floresce naquele ambiente, né? naquele formato de comunicação. Um certo tipo de pessoa tem vantagem. Um outro tipo de pessoa não é tão hábil
como é que fala isso em português? Não brilha naquele ambiente, né? Não importa se aquela pessoa é mais sábia, menos sábia, mas o tipo de pessoa que floresce naquele ambiente é um certo tipo de pessoa. Tem uma certa qualidade, uma certa característica que faz com que você floresça, brilhe naquele contexto. Isso não tem muito a ver com ser uma pessoa inteligente ou não. São outras qualidades que não tem nada a ver com isso, né? Então, se você quer procurar pessoas inteligentes, não é ali que você procura, porque não é um filtro que dá preferência às pessoas respeitosas, às pessoas humildes, às pessoas inteligentes. O filtro ali dá preferência a um outro grupo de qualidades que não tem nada a ver com essas, né? Então, você está procurando pessoas humildes, não olhe na mídia social. Procurando pessoas sinceras, não olhe na mídia social, não é ali que você vai encontrar pessoas sinceras. Não é uma mídia que recompensa sinceridade, né? Então, aí, quando tem imagem junto, né, quando tem, por exemplo, tem fotos, aí também já um outro grupo de pessoas brilha, né, prospera naquele contexto. Quando tem imagens, tem televisão e tal, aí já é um outro grupo de pessoas que prospera nesse ambiente. Com relação ao budismo, né, no começo ele era ensinado verbalmente, né, de frente a frente. Os monges memorizavam os sutras e ensinavam para as pessoas que estavam ao redor deles, né? As pessoas iam até eles e ele recitava o sutra para aquela pessoa. Aquela pessoa, então, ou simplesmente ouvia, né, ou então ela fazia um esforço para decorar aquele sutra, né? E frequentemente os monges se encontravam para recitar juntos os sutras, né? Uma forma de todos eles terem a mesma versão, né? Se cada um ficar memorizando de maneira isolada, então aí ele escreve, acho que era assim, né? Não era assim, não acho que era outro jeito. Então ele começa a perder, né, o formato original. Então você fazer isso em conjunto, em grupo, mantinha, né, a consistência do texto, né? E era um ensinamento que era dado frente a frente, né? Então você tinha o texto e você tinha a pessoa na sua frente, né? Então você tinha uma boa chance, né, de que aquela pessoa tivesse conhecimento do Dharma, experiência com o assunto. Além do texto, você tem a coisa viva perto de si, né? Mas, por uma série de razões, eventualmente passou-se a escrever esses textos, né? Os textos foram postos em formato escrito, né? E aí muda a característica da pessoa, né, que preserva e passa adiante esses ensinamentos, né? São escritores, são escrivães, são pessoas... e a pessoa que estuda também, ela estuda um texto, ela não tem a contrapartida, né, do ensinamento vivo ali, ela tem um papel. Então ela tem só o texto para estudar, né? E ela estuda o texto, ela entende o texto, né? E aí isso gera um certo tipo de entendimento do Dharma. Então essas coisas são relevantes, sabe? O tipo de mídia favorece um certo tipo de pessoa, né? Então, tem que ter noção disso, né? Tem que ter essa noção em mente quando você pensa nessas coisas. Então é normal que não é nada assim, não tem muito o que fazer, não tem nada assim a ser resolvido, tem uma forma melhor de fazer isso. Não tem uma forma melhor de fazer isso. É uma coisa que não é algo que alguém faça, né? O que você faz nesse sentido é estar ciente, né? E ter essa preocupação, né? Não deixar a sua mente cair nessas armadilhas, né? Do intelecto, né? Armadilhas da compreensão parcial, né? Ter noção, né, de que eu também é possível que eu também caia nessa armadilha. Não é só os outros que caem nessa armadilha, eu também posso cair nessa armadilha. Na medida que a pessoa ainda não fez progresso com a prática, ela invariavelmente ou vai cair na armadilha do ego, né? Do ego no sentido de que, não, o que eu entender está certo, o que se dane todo mundo, né? O que está no texto aí é irrelevante, o importante é o que é que eu acho, né? O que eu acho é mais importante do que o texto está dizendo. E a outra armadilha é falar, não, o texto é exatamente isso, nada mais é verdade. Só isso é correto, qualquer outra coisa está errada.
Então a pessoa se apega obstinadamente a uma interpretação legalística, né, obsessiva com detalhes do texto, né, e ao ponto de não enxergar o óbvio, né, que está bem em frente à cara dele, né. Então são dois extremos, né. As pessoas sempre vão cair nesse extremo, porque elas não têm ainda uma terceira opção, né. A terceira opção é você entender a mente, enxergar a mente, né, a mente doentia ficando mais saudável. Você enxergar, essa é a mente saudável. Então é sobre isso que os textos estavam falando. É assim que é por isso que estava dito daquela maneira, por isso que essas regras são assim, por isso que o Buda falou aquilo. Por causa disso, né? Quando você tem essa terceira opção, todo o resto faz sentido, né? Então, o que eu digo para as pessoas, né? Mas se você quiser realmente, não faça muito esforço para entender os sutras. Leia apenas como um apoio para a sua prática. Você só vai entender os sutras quando você tiver feito algum progresso com a sua prática. Aí as coisas começam a se encaixar, né? Antes disso, é melhor mesmo que eu não entenda, sabe? A pior coisa que poderia acontecer com uma pessoa é achar que entendeu, sabe? Eu acho que é a pior coisa que tem, pior do que não entender, é achar que entendeu, né? Eu ainda tenho mais esperança em uma pessoa que não entendeu do que uma pessoa que acha que entendeu. Eu, sinceramente, não tenho ânimo. Não tenho ânimo para explicar. Outro dia estava um rapaz aqui, ele falou, deu um sermão enorme. Deu um sermão sobre esse, o Buda, esse, assim. Eu só, Ok, e o que você quer de mim? Ok, tudo bem. Então, é só isso? Você quer alguma coisa de mim ou não? Porque realmente eu falei, bom, eu não tenho nada a adicionar, eu não sei nem o que fazer com isso. Você já entendeu-se tanto aí que você quer o que de mim, né? O que você quer? Já que você já entendeu tudo dessa sermão todo, eu não tenho muito o que fazer com isso, né? Então, eu tenho mais esperança das pessoas que não entenderam do que as pessoas que acham que entenderam, né? Eu acho que é a pior coisa que poderia acontecer, alguém achar que entendeu, né? Então, eu digo, não faça muito esforço. Leia os sutras. Tenha interesse em ler os sutras. Mas leia e veja o que dá de bom ali. Se não deu nada de bom, ok. Passa para o próximo. Vai adiante. Vai lendo. Esses sutras são para alimentar a sua prática, né? E eles só vão alimentar a sua prática conforme você ganhar insight, né? Quanto mais, por isso que você lê eles várias vezes ao longo dos anos, né? Você lê uma vez e vai praticando, vai praticando. Aí depois de alguns anos você pega de novo os mesmos sutras. Aí você, agora eu entendo o que está escrito aqui. Daquela primeira vez eu nem percebi, não tinha ponto de referência para fazer algo com essa informação, né? Quando eu li a primeira vez, eu achei que o ponto importante era esse. Mas agora que eu tenho toda essa experiência, voltar, não, isso aqui não tem nada a ver. O importante é esse outro detalhe aqui, ó. Esse detalhezinho aqui é que realmente é algo relevante, né? Então, esse meio ponto é difícil de achar, né? As pessoas sempre caem no extremo da direita, no extremo da esquerda, né? O ponto médio é difícil, é que nem um malabarista, não, um equilibrista, né? É muito mais fácil ele cair para a direita ou para a esquerda. Ele conseguir andar na corda bamba, aquilo é que é difícil, né? Então, achar o ponto médio e permanecer nele, caminhar no ponto médio, né? Não é conveniente, mas é algo que quando você treina, ensina a si mesmo, treina a si mesmo, eventualmente fica tranquilo, né? Um malabarista experiente, não acho que não se preocupa muito, não. Tudo bem, ele caminha na corda bamba, vai, atravessa, chega do outro lado. Ok. Tranquilo, não é nenhum terror, né? Mas no que diz respeito ao treinamento da mente, fica ainda mais fácil, porque se a pessoa está andando na corda bamba, o que define a corda bamba é a gravidade, são as leis da física. Mas a mente, ela não precisa se limitar pelas leis do ambiente ao redor, né? A corda bamba está sempre limitada pelo ambiente ao redor, né? Então, por mais experiente que você seja, mais marabalista de milhares de anos de experiência que você seja, ainda assim você vai ter que lidar com o ambiente, né? Gravidade, o vento, quão frouxa ou apertada está a corda e etc. No que diz respeito à mente, ela é autossuficiente, né? Se você fizer um trabalho bem feito, ela não depende mais do ambiente ao redor, ela tem sua própria firmeza interior, né? Que não é mais afetada pelo ambiente ao redor.
uma coisa progressiva, né, que você cultiva. Né? Então é mais tranquilo do que um malabarista, o caminho do meio, né? O caminho do meio, no começo, é similar a uma pessoa tentando andar na corda bamba. Mas conforme você avança, é similar a uma pessoa, um malabarista expert, andando na corda bamba. Mas conforme você avança ainda mais, é que nem você andar na linha reta, no plano chão, né? No chão firme. Não tem nada que lhe perturbe, não tem nada que lhe incomode. Né? Então é uma coisa que vai além, né, do exemplo mundano, né, do malabarista. É uma coisa que ultrapassa esse nível, né, quando você faz de maneira correta. Né? Mas tem que ter essa visão, né, desse ponto médio. O ponto médio não é simples para quem está começando. Quem está começando sempre cai para a direita ou para a esquerda. É normal cair para a direita ou para a esquerda. Né? Então, estando ciente disso, você se protege através do quê? Através da humildade. Manter uma atitude humilde. Falar, eu acho isso, mas provavelmente estou errado. Mas, na medida que eu tenho que fazer alguma coisa, então eu vou fazer isso. Mas eu estou aberto à possibilidade de que eu estou errado. Né? Você jamais tem certeza de nada. Jamais tem certeza de nada. É por aí, depois de todos esses anos que eu tenho, se eu tenho alguma coisa para ensinar para alguém, é isso. Né? Nunca tenha certeza. Certeza é sinônimo de burrice. Só gente burra tem certeza nesse mundo. Né? Ou pessoas que estão além da sabedoria. Né? São essas duas pessoas que têm certeza. A pessoa que já foi além e a pessoa que é completamente burra. Né? Então, se você tem um pouco de noção, né, você vai imaginar que você, a não ser que você seja um total egomaníaco, né, você vai se imaginar como sendo uma pessoa que já está além. Mas se você tem um pouco de bom senso, você vai, provavelmente eu sou burro. Digamos assim, estatisticamente falando, quais são as chances, né? Que nem quando as pessoas vêm descrever, sim, eu sentei em meditação, eu entrei em jhana, entrei no quarto jhana, voltei, dei uma cambalhota, pulei num pé só, entrei no quinto jhana, dei marcha ré e fui para o paraíso, não sei o que lá, e falei com o Brahma, falei, você é doido. Meu diagnóstico é, procure um médico, pare imediatamente de praticar meditação e procure um médico. Mas não tem, como assim você está assumindo isso? É por causa disso. Veja, quais são as chances, estatisticamente falando, quais são as chances de que você é uma pessoa extremamente avançada espiritualmente, tem uma facilidade tão grande assim de sentar e encontrar o jhana, ir para o quinto, quarto jhana e voltar, ou você tem problemas psiquiátricos? Estatisticamente, olha ao redor, olha o mundo ao seu redor. Me dê uma avaliação assim razoável. Quais são as chances? Né? De 0 a 10. De 0 a 10. Faz uma avaliação para mim. De 0 a 10. Problema psiquiátrico ou grande elevação espiritual? Então, claro, tem sempre a chance de 0,001% de você estar sendo injusto com aquela pessoa. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Eu tenho ainda mais se a pessoa vem conversar comigo e quer que eu diga alguma coisa, eu tenho que ser sincero com aquela pessoa, né? Ou então eu também tenho que fazer que nem o Lampopier, que só, legal, boa sorte então, tchau. Tem que fazer isso também, né? Fazer o quê? Às vezes é necessário fazer isso. Né? Então, não tenham noção, né? A gente não sabe. Se a gente não sabe, provavelmente a gente está errado. Né? Então, mas ainda assim a gente tem que caminhar. Mesmo estando errado, a gente tem que caminhar. Caminhar, mesmo sabendo que provavelmente estamos errados, não é difícil se você tem humildade. A pessoa fica paralisada quando ela não tem humildade, né? Ela fica travada porque ela quer acertar. Ela não está disposta a estar errado, ela tem medo de estar errado, aí ela fica paralisada. Esse medo de estar errado é uma vaidade, é uma arrogância, uma preguiça. Você não é arrogante, não é vaidoso, não é preguiçoso, então fala, não, eu vou assim mesmo. Mas você pode estar errado, provavelmente estou errado, mas vai fazer o quê? O que eu tenho é isso, né? Eu tenho burrice, então eu vou caminhar com a burrice. Né? Você tem chinelo, você anda de chinelo. Você tem sapato, você anda de sapato. Ficar parado é que não dá para fazer. Né? Você vai para frente. Tá? Mesmo que esteja errado, então ok, então eu vou estar errado. Faz parte. Para acertar passa por estar errado. Né? Acertar só faz sentido para quem esteve errado. Se você não esteve errado, acertar não vale nada. Né? Acertar só tem valor quando você faz errado. Aí você acerta. Aí acertar fica evidente, né?
Que nem dia e noite, né? Se não existisse a noite, o dia não tinha valor nenhum. O dia é apenas é o que é, não tem nada demais. É que nem ar, né? O ar tá aí, ó. Agora, quando tem queimada e faz fumaça, oh meu Deus, o ar puro é tão importante, o ar. Mas se não tem queimada, não tem fumaça, não tem poluição, o ar é o ar, né? Fazer o quê, né? O ar. Tá aí o ar, o que é que tem? Agora, quando tem queimada, tem poluição, aí sim, oh, o ar puro é tão importante, é tão valioso. Então, faz parte, né? Você erra e aí você eventualmente acerta, né? Nem que seja por acaso, né? Mas não precisa ser por acaso, não é. Se a pessoa tem disposição, a pessoa tem uma mente, se você é um ser humano, então a sua mente vai trabalhar, né? Se você manter ela desperta, acordada, atenta, ela trabalha sozinha, é automático, né? Isso que é característica de ser humano. É por isso que o Dharma é ensinado aos seres humanos e não aos animais e aos fantasmas, né? Porque tem essa característica. A mente, ela trabalha, ela reage. Se você apenas prestar atenção, deixar ela presente e atenta, ela reage sozinha. Mesmo quando as coisas dão errado, ela está olhando, ela está passando por aquilo, ela está experienciando. Está errado, ok, eu estou vendo errado. E ela vai processando aquilo. Ela tem essa característica e ela tem o desejo por bem-estar. Ela não gosta de sofrer, ela espera um dia melhorar, né? Então, tendo essa esperança, tendo esse desejo e tendo a capacidade de olhar o que está acontecendo, ela processa sozinho e aquilo naturalmente vai se configurando dentro dela. Então, é por aí, né, que a gente tem que ter visão desse assunto, né? Tem que estar ciente disso dentro da sua própria mente, tem que estar ciente de tudo isso, né? No que diz respeito às pessoas ao nosso redor, os outros praticantes do Dharma, os professores do Dharma, né? Tá ciente, né? Esse fenômeno existe, né? Então, às vezes, as pessoas são assim, as pessoas que ensinam Dharma são assim também. Então, você tem que saber olhar o que está acontecendo, né? Né? Quando lidando com alguma pessoa que é assim, né? Você tem que tenta lidar com aquilo de uma maneira saudável, de maneira inteligente, não usando rancor e raiva, e retrucando, e brigando, e vir uma guerra de eu tô certo e você está errado, né? Mas tem que, se você realmente está discutindo o Dharma, então você tem que tomar o partido do Dharma, e não o partido da minha opinião. A minha opinião está certa, a sua opinião está errada. O que está correto é o Dharma. Se o Dharma está correto, então haja de acordo, né? Comporte-se de acordo com o Dharma. Não brigue pelo Dharma agindo de maneira suja, de maneira feia, de maneira egoísta, com raiva, rancor, vaidade, ego, né? Está brigando pelo Dharma, mas você está usando os recursos das quilesas. Então você não tem real fé no Dharma. A sua atitude trai a sua sinceridade, ou a sua... Como é que fala isso em português? Satya, né? Foi assim, Thai, fala Satya. A sua integridade, né? No que, quando você diz, não, eu tenho um interesse em preservar o Dharma. Ué, então faça de corpo e alma. Não faça só na hora de bater boca com os outros. Tem que fazer de corpo e alma. Inclusive na hora de interagir, de haver esse conflito, expresse esse seu interesse em preservar o Dharma, inclusive na sua atitude, inclusive no seu lidar com esse conflito, né? Integridade, da cabeça aos pés, né? Dharma da cabeça aos pés, do nascer do sol ao pôr do sol, do acordar ao ir dormir, né? O dia inteiro, né? Sempre que está ciente de si mesmo, você sempre toma partido do Dharma. Nunca o contrário, nunca toma partido das quilesas, né? Mesmo que está lidando consigo mesmo, lidando com as demais pessoas, você sempre volta para o Dharma. Isso sim, né, que na minha opinião, é a forma correta de preservar o Dharma. Ok? Alguma pergunta, alguma questão? Pode, Jana, eu tenho uma pergunta. Pois não? Ah, eu queria saber mais o que é Satya, porque eu acostumei que é só honestidade, e você mencionou que também pode ser considerado como dignidade. Pode estender sobre esse assunto? Satya é o problema que Satya, várias palavras do Pali acabam sendo integradas na linguagem tailandesa, né?
Na Tailândia, a palavra satya, né? É essa qualidade assim de integridade, assim, no sentido de a pessoa não tem um lado escondido, sabe? Não sei como é que falar isso em português. Né? Essas palavras elas passam uma sensação, né? Mas não sei como seria o nome dessa sensação em português, né? Assim, a pessoa que ela é totalmente honesta, sabe? Ela não tem nada escondido, assim, uma pessoa totalmente honesta, né? Também tem, às vezes, dependendo do uso que você dá da palavra, né? Tem essa questão de, sabe, vamos supor, a gente vai fazer um trabalho, vai carregar terra, né? Aí uma pessoa está fazendo, mas está com má vontade, ela está ali, poxa, eu não queria estar aqui, a pessoa não tem satya, né? Agora tem uma pessoa falando, não, vamos fazer esse trabalho, vamos pegar essa terra e vamos carregar ela, vamos lá, galera, vamos lá. Ela vai e faz, sabe, ela está totalmente aberta àquela tarefa, ela não está metade fazendo e metade não fazendo, sabe? Ela está, não, vamos fazer isso aqui. Ela está inteira ali fazendo aquela tarefa, né? Então seria uma pessoa que tem satya, né? Tamdu satya, né? Que fala em tailandês, tá fazendo com essa atitude de satya, né? De totalmente aqui, não tem nada escondido, não tem nada indo para outra direção. Eu tô aqui mesmo, tô inteiro aqui, né? Então nesse sentido que eu digo assim, essa qualidade de integridade, né? Aí tem algumas outras expressões que usam essa palavra também que significam coisas diferentes, né? Que nem satyarana, satyaditana, né? Que esse pessoal fala, né? Você fazer uma satyaditana, né? Tem um monte de expressões diferentes. Né? Mas em Pali, aí fica complicado. No tema dos 10 paramitas, né? A Satya Paramita fica meio vago, né? É uma coisa meio maluca, do jeito que está descrito lá nos os exemplos que são dados de Satya Paramita, né? É uma coisa meio difícil de entender mesmo, sabe? Eu também não tenho certeza do como descrever aquilo. Né? Em geral, no Ocidente eles traduzem Satya, né? Também, também na Tailândia, às vezes eles traduzem Satya como a qualidade, o Satya Paramita, né? Com a pessoa, a característica da verdade. A pessoa é totalmente verdadeira, né? Ela não tem nenhum aspecto escondido, assim. Mas eu não sei, eu acho que seria mais Sila, né, do que Satya, não sei. Eu acho que isso já está em Sila, né, no preceito da fala correta, né? A não ser que você extrapole isso e fale, é Satya também nesse sentido, né, de que eu falei, né, a pessoa está fazendo um trabalho, ela está totalmente ali naquele trabalho. Agora, quando você vê os exemplos que são dados, né, descreve como que seria um exemplo de Satya Paramita. Aí o exemplo que é dado é a pessoa, ela diz algo que é tão verdadeiro, que aquilo muda o ambiente ao redor, né? Como algo assim que não deveria acontecer, acontece. Né? Que, por exemplo, fala, quando, por exemplo, o Buda está prestes a alcançar a iluminação, né? Aí ele faz esse Satya Paramita, né? Durante todos esses centenas de vidas, né? De esforço que eu fiz, né, para purificar minha mente, aí chama isso à tona, né, que isso seja testemunha, né, da minha pureza mental, né, e aí quando ele faz esse satya vajja, né, aí uma enchente surge e carrega os exércitos de Mara embora, né, então graças ao poder daquela verdade, aquilo que ele fala é tão verdadeiro, né, que algo fantástico ocorre, né. Então, exemplos assim, mais brandos disso, na Tailândia, né, algum mestre, provavelmente, tem vários exemplos assim, né, mas o que eu me lembro talvez seja Lumpur Chop, talvez, né, que ele está sentado na floresta e vê um tigre. Né, aí ele manda um Satya Vajjana, se eu algum dia no passado agredi esse tigre, então que ele venha e me mate. Se eu não agredi ele, então que nada aconteça. Né. E aí o tigre vem, cheira ele e vai embora. Então esse tipo de coisa, algo assim, né, uma coisa que é tão verdadeira que aquilo tem um poder, sei lá, de alguma forma. Eu não sei também explicar isso não, confesso para você, porque eu não sei exatamente como é que é esse mecanismo, né? Mas é mais ou menos isso, né? A ideia de Satya, né? Tem a versão tailandesa, né, de como é que eles usam a palavra, e tem as versões associadas, né, ao tal do Satya Paramita, né? Então é mais ou menos isso. Obrigada. Mais uma coisa?
Sim. A sociedade, ela tem muitas coisas que ela não critica, mas que o budismo critica, né, que o Buda critica, e a gente tem uma tendência a ter culpa e vergonha de uma forma agressiva, né, como o senhor falou. Mas o Buda também diz que a gente deve ter, né, culpa e vergonha, medo e vergonha de cometer maus atos. Como é que a gente consegue equilibrar isso de uma forma saudável? Eu não acho que tem que equilibrar nada, acho que você tem que ter, primeiro, né, refletir por si mesmo, né, ver qual é a versão de bondade que o Buda apresenta. Olha, isso eu considero bondade, isso eu considero maldade. E ver se você concorda com isso ou não, use sua própria inteligência, use sua própria reflexão, ver se você concorda com aquela visão que o Buda apresenta e falar, isso é bondade, isso não é bondade. Não importa o que a sociedade diga, isso é bondade. Isso não é bondade. Mesmo que a sociedade elogie, ainda assim, isso não é bondade. Se você olhar essa visão, estudar isso, né, através dos textos, através das escrituras, através dos ensinamentos, se você olhar isso e concordar com aquilo, né, então é só uma questão de vigiar a sua mente, porque isso é uma educação. Né? Você foi educado a pensar de um jeito. Mas se você foi educado a pensar de um jeito, significa que a mente consegue aprender, né? Ela consegue mudar. Antigamente ela não tinha esse conceito, agora ela tem. Tá bom, se agora ela tem esse conceito, então eu vou abandonar esse conceito e adquirir esse novo conceito. Você treina a sua mente a olhar, a mudar a sua conceitualização de bondade. Fala, não, agora eu vou tomar isso como bondade. E você tem uma coisa que não é só decidir, né? Você tem que treinar a mente. Sem que você veja a sua mente voltando àquele conceito antigo, você reeduca, lembra, não, mas isso não é o que o Buda ensinou. Isso é que o Buda ensinou. Assim que é a bondade. Isso não é bondade. Isso é bondade. Né? Então, sempre que você nota a sua mente voltando ao hábito antigo, você conversa com ela, reeduca, relembra. Né? Vai ensinando, vai conversando, vai ensinando a si mesmo. Até esses conceitos, até essa visão correta ficar bem estabelecida na sua mente. Né? E aí, tendo isso bem estabelecido na sua mente, você se comporta de acordo. Você usa essa noção de hiri ottappa, né, de medo e vergonha de fazer maus atos, né, para guiar, né, para falar, eu não quero fazer isso, eu não gosto de fazer isso. E na medida que você não está seguindo esses preceitos, não está seguindo esses padrões, esse comportamento correto, então sim, fique com vergonha. Tenha vergonha de fazer. Né? Agora, tendo tido vergonha, não fica ali à toa, sentindo vergonha, ok, isso é vergonhoso, vamos parar de fazer isso. Né? Muito simples, faça um esforço. Né? No mínimo, se você não consegue quebrar um mau hábito, então senta ali e olhe para o sofrimento. Né? Tenha confiança na mente, tenha confiança no desejo da mente de não experienciar sofrimento. Então, se você tem inteligência, tem força de vontade, tem destreza com a sua mente, você abandona os maus hábitos. Você não tem destreza com a mente, então você faz as coisas erradas, mas aí pelo menos você senta e olha para o sofrimento, tá vendo? Isso é a consequência daquele mau hábito. Essa vergonha, esse pesar, esse descontentamento, essa insatisfação comigo mesmo, né? Esse senso de baixa autoestima, né? Esse arrependimento, isso é a consequência daquele ato, tá vendo? Tá vendo? É daqui até aqui, ó. Esse é o tamanho do sofrimento. Você enxerga bem, tá aqui, esse é o sofrimento. Né? Uhum. E vai olhando até a mente sentir desencanto por aquele mau hábito. Tá? Conforme você vai olhando para o sofrimento, ela começa a mudar a percepção daquilo que ela está fazendo. Quando ela for fazer aquilo, ela fala, não, eu não quero fazer isso aqui é sujo, isso aqui é feio, eu sei, isso aqui não é bonito. Enquanto você vai escondendo as consequências dos seus atos, aí sim ela fica com essa visão distorcida, né? Fazer isso é bacana. Mas quando você vai, sabe, você faz algo errado e você olha para as consequências do que você fez, pode demorar mais, pode demorar menos. Cedo ou tarde surge desencanto, nibidá, desencanto. A mente não tem mais vontade de fazer aquelas coisas. Isso pode chamar de sabedoria, se você quiser. Então é assim, não tem nada demais. Ok? Mais uma coisa?